Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando mais um programa Decorando Meu AP, hoje de um jeito diferente. Hoje a gente vai gravar com uma outra profissional de arquitetura e decoração e a gente está começando uma série com programas trazendo outros profissionais, mostrando projetos desses profissionais e envolvendo às vezes o cliente também. Então, roda a vinheta. E aí, meu povo, tudo bem? Então, estamos aqui hoje gravando junto com a minha amiga aqui, a Marli, que é uma parceira de arquitetura. Você é arquiteta, né, Marli? Designer. Designer que nem eu, né? Então a gente tem a mesma afinidade, eu conheço um pouco da história dela, visitei até a família dela que mora em outro país, então a gente tem uma afinidade muito legal e é interessante a gente falar um pouquinho dessa coisa do projeto, né? Porque hoje a gente está fazendo um programa diferente do que a gente faz normalmente, né? O normal é que eu grave algumas dicas de decoração, às vezes com lojas, revestimentos ou outras dicas de produtos, ou quando eu faço o dia de entrega. Hoje a gente está fazendo um dia de entrega, mas não é de um projeto meu, é um projeto da Marli, com a Mel que vai aparecer depois, porque ela não está vendo aí o que está acontecendo, e hoje é o dia de produção, né? O dia que a gente vai preparar tudo aqui e as imagens do antes vocês vão começar a ver daqui a pouquinho, e aí daqui a pouco chega a cliente e vai ver o ambiente todo produzido. Marli, fala um pouquinho pra gente de como foi essa reforma, né? Que você já me contou um pouco que aconteceu com o cliente morando e tal, e o público do nosso canal, os seguidores, eles precisam saber que a reforma não é uma coisa fácil, né? A gente tem as imagens lindas, que são as inspirações que eles seguem, né? Esses dias até você postou lá no Decorando, até é bom vocês saberem. Sabe aquela imagem que tinha uma poltroninha azul e um cachorrinho, um bulldog na poltrona? Era um projeto da Marli. E aquela imagem linda, né? Só que para chegar naquilo, tem todo um estresse, todo um trabalho que tem que ser feito. Meses, né? Antes. Então conta um pouquinho, como é que foi essa história? Primeiro eu quero agradecer de ser a sua primeira convidada. Você é a primeira. Para falar de projeto. Somos amigos e não concorrentes. Isso. E é bom a gente falar para o nosso público. Às vezes a expectativa deles é que tudo são só flores, né? Então, como você falou, ele segue, olha a revista, olha as mídias, né? E ele imagina a casa dele daquele jeito, mas a gente sofre alguns tropeços no meio do caminho. É o que eu digo de realidade e expectativa, né? Às vezes o cara pensa que vai ficar assim, mas tem um processo, né? Você já parou para perceber que nosso trabalho não lida com máquina? Só com gente. Né? É gente que pinta, gente que instala piso, pessoas que instalam luminária e gente, acontece coisas. E que não fica perfeito, né? Isso é muito importante falar. Isso, e que o perfeito não existe, né? Isso daí é muito importante dizer. E que a gente chega assim, eu acho que é 95% da expectativa das pessoas. Se falar 100, eu acho que difícil, né? É difícil. E pode ser menos que 95, né? Hoje, por exemplo, né, teve retoque de pintura aqui. Eu cheguei e já vi um pedaço que foi esquecido e que ficou para trás. Mas a sorte é que quando a gente vê primeiro que o cliente já avisa, esse pedacinho aqui vai ter que ser refeito. Claro. Eu vi você mostrando ali um pedacinho que tem um retoque. Mas aí eu também acho importante a gente colocar para os espectadores que, primeiro, não é perfeito. Segundo, tudo vai da forma como as pessoas lidam. Porque pode passar? Pode. Mas a gente quer resolver isso. Agora, não sou eu que vou lá pintar, não é você que vai lá pintar. A gente tem que chamar um terceiro, esse cara tem que vir. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Apesar da experiência que a gente tem, envolve um monte de outros fornecedores, né? E está ajudando o cliente, na verdade. Outras pessoas, outros grupos, outros parceiros, Exatamente. Que tem outros parceiros. Eu vou te falar uma coisa, a gente tenta preparar o cliente desde o início, desde quando você está começando, olha, se eu quebrar esse piso, a gente tenta mostrar o que pode acontecer. Mas o cliente não ele fala, não, assim, o pensamento dele, estou em boas mãos. E nada disso, nada vai acontecer na minha obra, tudo vai ser perfeito, né?
E às vezes a gente tem que se preparar para as não frustrações. Um diazinho de atraso, um percalço no meio do caminho. Mas o que a gente precisa saber é que vai ser concluído e que tudo vai dar certo. É o que eu digo, que a gente está sempre do lado do cliente, né? Isso, sempre do lado do cliente. Uma coisa muito importante para a gente falar é quanto tempo você trabalha com isso? Aí vou me denunciar, né? Eu vou falar 30 anos. Então, isso é uma coisa importante. Eu tenho, sei lá, 10, 11 anos que eu vou fazer agora, esse ano 11 anos que eu trabalho com isso, a Marli há 30 anos, ou seja, essa experiência toda faz com que a gente perceba o quanto é difícil, porque o grande problema é lidar com pessoas. Lidar com pessoas é o cara que vem pintar, o cliente, o fornecedor Y, ou seja, a gente tem que, é meio que um amortecedor, vem um de um lado, empurra, vem outro do outro lado, mas se não tiver uma energia boa e todo mundo preparado para, pode acontecer coisas ruins, mas se a energia estiver boa e você lidar com isso de uma forma legal, porque é para ser um sonho, né, que vai se transformar em realidade. Agora, se virar um pesadelo, porque olha, aquele cantinho ali tá sujo, vai estar, a gente vai, né, como a gente falou, não fica perfeito, mas a gente vai tentar sempre melhorar e estar junto do cliente. E é isso que deve ter acontecido aqui também, como acontece em todas as obras, né? Agora aqui foi uma obra assim bem diferente, com eles morando. Mas as pessoas aqui, assim, é uma rara exceção, são pessoas assim muito tranquilas. Isso é importante pra gente. Um casal bem resolvido, tudo flui. Né? Mesmo caindo uma pessoa da escada, mesmo tudo flui. Assim, ainda mais morando, né? Ainda mais morando. Você imagina, você chega todo dia na sua casa, aquele monte de pó, mas assim, como disse uma cliente numa gravação que a gente fez semana passada, você está disposto a fazer uma reforma, você tem que estar disposto a fazer uma reforma. Você até sabe porque chama reforma. Exatamente. Ela também estava morando, ela passou algum tempo, talvez meses, com pó, com sujeira, com gente cortando, mas depois ficou lindo o resultado. Sim, né? E a gente tem que prestar atenção no nosso cliente também com a palavra mudança. Sim. A mudança externa, ela provoca, ou a intenção é provocar uma mudança interior. A pessoa precisa mudar, ela quer mudar alguma coisa e às vezes ela começa pela casa. Sim. O homem não quer trocar o carro. Verdade. Né? Mas geralmente pela casa. E a gente tem que perceber, aprendemos isso, inclusive na escola, né, nos nossos cursos em psicologia, ela não está mudando a casa, ela está mudando internamente. É uma mudança interior, né? Que começa pela casa, às vezes. Começa às vezes pela casa. E por isso que muitas vezes nós temos que dar muito ouvido, né? Ter muita paciência, ser muito psicólogo. Você vê, por exemplo, essas pessoas que são acumuladoras, por exemplo, né? Às vezes precisa de uma reforma, porque ela não consegue resolver essa coisa do acúmulo para mudar, né? Dispensar um pouco de coisa. Exatamente. Muito bom, Marli, esse papo. E aí, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho da reforma em si, né? Você fez aqui toda a parte da sala de estar, a sala de jantar, a varanda, o lavabo e ficou maravilhoso. Então a gente vai ter muita coisa para a gente mostrar aí nessas imagens, né? Como é que foi lidar com o cliente? Como é que foi essa coisa toda do briefing, da conversa que você teve com a família? Como é que é isso? Olha, vou te falar que eu me reuni com a família 2 vezes. Já foi o suficiente para captar. E depois o processo de mostrar as imagens por e-mail ou pelo WhatsApp e o casal interagir, né? Ele no trabalho dele, ela no trabalho dela, nós montamos um grupo. Empurra um pouquinho mais para cá, o vermelho, quem sabe não tira o vermelho, e isso facilitou muito e os clientes foram muito colaborativos. Se eu te falar que reunião mesmo, 2. Legal, legal. Isso é importante. Uma aqui e uma no escritório. Porque hoje as pessoas não têm tempo, né? Você deve mais ou menos trabalhar como eu. A gente acaba criando um grupo no WhatsApp com as pessoas que trabalham comigo no escritório, com os clientes, e para a gente poder trocar as inspirações e conversar sobre o dia a dia, os orçamentos, essas coisas, né? Porque ninguém tem muito tempo para fazer reunião. Mas uma coisa importante no nosso trabalho é a confiança também, né? Sim. Tem que confiar muito no que a gente faz porque depende disso para que tudo aconteça. Você falou uma coisa agora, nós dependemos quase que 100% da confiança. É um trabalho de confiança. É um trabalho de 2 mãos, né? Sim, sim. E que a gente, às vezes a pessoa acha que nós vamos gerar a varinha de condão e que vai acontecer, e não é. Também depende muito do cliente. A gente, na verdade, tem uma expertise maior porque a gente trabalha com isso, mas não quer dizer que vai ser fácil. Isso. Muito bom. Marli, brigadão.
a gente agora vai fazer o seguinte, será que a cliente já está chegando? Vamos acabar essa produção. Isso. E aí, tá. assim que ela chegar, a gente vai captar o momento da cliente chegando e vendo essa surpresa, tá bom? Bora para a próxima. Oi, espera lá. Parabéns! Pessoal, estamos aqui agora com a Mel, que acabou de entrar e viu o apartamento novo dela, né? Um projeto da Marli acabado, produzido, ambientado. E aí a gente queria aproveitar, Mel, e perguntar para você. Aliás, Marli, pergunta para ela o que ela achou dessa experiência de fazer um projeto com você e do resultado final. Ricardo, eu acho que ela vai ser mais sincera se você perguntar, viu? Então vai, então fala para mim. Faz de conta que a Marli não está aí. Foi a minha primeira experiência morando, né, com reforma. Já tinha contratado um arquiteto alguma vez? Não, primeira vez. Não, eu tive uma, Marli sabe, tive uma experiência não muito feliz, assim, com um arquiteto que no fim eu acabei não dando continuidade isso. Mas assim, então eu considero a Marli como a primeira arquiteta, né? E é difícil fazer reforma morando, eu tenho 2 filhos pequenos. Tive que tirá-los um mês de casa, porque a princípio a gente ia fazer uma reforminha. A primeira coisa que a Marli falou pra gente fazer, vamos tirar o gesso. E o gesso, que é o que a gente não estava esperando, que foi o que deu toda, né, a sujeira e foi o que deu o tchan no apartamento, né, o resultado, né. Não, assim, eu costumo falar para os clientes que iluminação e cor faz toda a diferença, né, Marli? E sem o gesso não dá para fazer a iluminação. Porque eu não sei o que tinha, mas vamos supor que tivesse uma sanca, aí você tem só iluminação nos cantos, você não tem no centro, né? E você não sabe como que tá a fiação lá em cima. Exatamente. Criar circuitos novos. Então, a gente parte desse princípio que eu acho que muda completamente o projeto, né? Mas, passado tudo, né, que é difícil, mas que depois que a gente vê o resultado, tudo valeu a pena, né? Foi muito bom você falar que você teve uma experiência não muito legal, porque às vezes a gente a gente já fez alguns posts lá no grupo falando sobre isso, né? Por que contratar um profissional de arquitetura e decoração ou não? E muita gente fala, não vale a pena, é um dinheiro jogado fora, ou tem gente que valoriza muito isso. E eu acho que em qualquer profissão, tem gente legal, tem a questão da empatia, que às vezes não bate o santo, às vezes não dá certo. Então você passou um pouco por isso e você conseguiu reverter essa situação porque você contratou um outro profissional, né, que é a Marli, e teve um resultado legal. Um resultado ótimo e quando for fazer uma próxima reforma, vou contratar novamente porque é diferenciado, faz a diferença, né? Faz né? a diferença. Tudo que você teve que comprar, que você teve que passar no processo da reforma, quando você tem alguém auxiliando o escritório, isso ajuda pra caramba, né? E o que você achou no final da coisa toda aqui, depois de produzido? Tá lindo, tá lindo. A gente, quando meu marido, a gente conversou para fazer a reforma, que a gente conversou com a Marli, uma das coisas que ele falou para a Marli, que foi o que ela captou, assim, que foi o que deu todo o diferencial, acho, no apartamento, foi que ele queria se sentir bem dentro da casa dele. E ontem a gente sentado, eu estava com a minha filha aqui, o Luciano com o meu filho assistindo televisão, e aí ele disse como a nossa casa ficou aconchegante, A né? coisa do aconchego, do conforto, né? E isso muitas vezes, né, Marli, acontece só no finalzinho, com o tapete, com a almofada, né? Porque tem um conjunto de coisas, né? E durante é difícil, né? Ter essa percepção. Muito bom. A gente tem mais, mas aí o cliente não consegue juntar tudo na cabeça. É verdade. Pra gente, a gente percebe como vai ficar. Que passa mais rápido, mais devagar, né? Pra vocês tem E assim, tem aquela coisa da infraestrutura que a gente faz e esconde. E parece que a obra não anda, né? Que é quebrar para puxar a tomada, essas coisas. Então tudo isso faz parte do processo, mas a gente sabe que no fim vai ficar legal.
fico muito contente, Mel, de você estar participando com a gente desse programa. A Marli também, que a gente já falou um pouquinho, né? E vou aproveitar para fazer um encerramento, dizendo que esse programa é o primeiro programa de uma série com outros profissionais de arquitetura e decoração, mostrando os projetos deles, ou trazendo eles para dar dicas para vocês de reforma, de produtos, de serviços. E ao mesmo tempo que eu estou agradecendo aqui a presença das meninas, também estou dizendo para vocês, tragam mais gente para curtir o nosso canal, assistam os vídeos, se inscrevam no canal. A gente vai, logo vai aparecer lá o ganhador do concurso do Ambiente Repaginado. E a plataforma Decorando está crescendo, né? Tem no Insta, no Face, no YouTube, e a gente está cada vez mais trazendo informação para vocês. Mais uma vez, obrigado, meninas, por participar. Eu que agradeço. E bora para a próxima.